Então, minha gente, boa noite. Está no ar com vocês mais um caso de sociologia. Boa noite a todos. Beyoncé saiu, ela tem coisas melhores para fazer, como ensaiar a coreografia, né? Mas quem está aqui pela aula, está aqui pela aula. Vamos começar. Eu não tenho certeza, porque a pandemia fritou meu cérebro, né? Mas eu não tenho certeza se tanto a Franciele quanto a Tânia quanto a Vitória estavam na última aula presencialmente aqui conosco. A Tânia eu lembro que sim, mas eu confundo as pessoas, eu sinto muito. Era, só para não dizer assim, estava, e na verdade não estava. Maravilhoso. Vocês trouxeram perguntas? Se não, tudo bem, mas é só para saber. Ele respondeu as outras perguntas, mas vamos seguir o nosso baile. O que foi que a gente. Desculpa, gente, sou muito chato. Vamos embora. Nossa aula de hoje é sobre o movimento LGBT, continuação da aula passada. Por isso que eu quero saber. Maravilha. Aí a gente passou pelo começo, deu toda a história do movimento GLS, que depois virou LGBT, e aí a gente começou pelo princípio. Tá? Existe uma linha de raciocínio aqui para poder chegar em algum lugar. A gente viu que o sexo é uma das características de quando a gente nasce, né? Ele pode ser feminino, masculino ou intersexo, e o que isso significa, tá? Depois do sexo, a gente, quando cresce, desenvolve uma identidade de gênero, tá? Essa identidade de gênero pode ser tanto esse gênero feminino, masculino, ou quem não se identifica com os gêneros, pode ser agênero ou não binário, né? Dentro desse nosso espectro de um ou outro, pode não ser nenhum dos dois. Que aí, se não é nenhum dos dois, não é bi, é não binário. Tá? Nessa relação entre sexo e identidade de gênero, se uma pessoa nasce e o médico diz que tem um sexo, né, e esse gênero ele está na mesma linha, né, ele não atravessa, ele não transpõe, não transpassa, é uma pessoa cisgênero, né, como a maioria de vocês, como dei exemplo, que a Bia é cisgênero, que a Samara também é, tá? E o porquê que a gente precisa dar esse nome, porque se a gente nomina uma categoria, a gente precisa nomear outra para que não seja o estranho e o normal. Tá? Se a gente diz, eu não sou cis, sou normal. Você está dizendo que as outras pessoas não são normais. É por isso que a gente precisa dar nome para as categorias para poder estudar. A gente vai ver isso, gente, depois. Quem não é cis, que transpassa, né, essa nosso gráfico lindíssimo. Vocês aprendem matemática enquanto aprendem sociologia, né? Gráficos e flechas em especialidade. Se a pessoa transpassa, está de um lado e passa para o outro, tá? Dentro dessa relação dessas duas coisas, é uma pessoa trans. Muito importante a gente dar uma observação aqui. E isso é só a relação do sexo biológico com a identidade de gênero. Uma coisa comum que muita gente diz é: fulano era homem, agora é mulher. Tá? A pessoa mudou, era uma coisa e agora é outra. Isso não é algo interessante de se afirmar, por quê?
tudo que indica, né, até hoje, cientificamente, é de que a identidade de gênero acontece desde que a pessoa nasce. Ela existe a partir do nascimento da pessoa. Tá? Então, tecnicamente, aquela pessoa era homem ou mulher, mesmo sendo designado um sexo diferente. Vocês estão conseguindo acompanhar? Exatamente, era onde eu ia chegar, garota. Era onde eu ia chegar. Em algum momento, né? Porque tem dessas coisas. Então, é muito importante a gente chegar nessa conclusão de que ninguém é uma coisa e vira outra, tá? O correto a se dizer, por isso que a gente faz essa diferença de sexo e identidade de gênero, a diferença de sexo biológico e de gênero, tá? A pessoa é identificada por outros como, não que ela seja aquilo, tá? Isso é algo interessante da gente trazer. E aí depois a gente passou pela expressão de gênero, que isso pode ter ficado um pouco meio estranho na última aula, para quem vai assistir o vídeo da aula anterior, né? De eu dizer que a expressão de gênero é algo importante. Socialmente, ela é algo importante, sim. Mas aí uma coisa que eu não trouxe para vocês na aula passada é exatamente isso que eu vou dizer agora, tá? Vamos dizer assim, a gente fala nas coisas no geral, mas a gente não pensa nas especificidades de cada categoria, né, de pessoas. A gente está pensando, vamos colocar as pessoas em caixinhas? Vamos, porque o que a gente precisa fazer aqui é uma ciência do social. Nesse momento, vamos depois explicar por quê. Tá. O que acontece? Tá. Nasceu uma pessoa, os médicos identificaram que era alguém. Vamos utilizar, então, o exemplo maravilhoso que a Bia trouxe para nós. Vamos, beleza. Nasceu a pessoa, tá? Mãe e pai deram o nome de Ellen Page, de página, em inglês. A aula de sociologia também é aula de inglês. Isso é tudo brincadeira, tá, gente? Os médicos identificaram enquanto uma mulher de sexo feminino, né? E foi uma pessoa que viveu sua vida dentro de uma expressão de gênero feminina, tá? Alguém já tinha com certeza visto algum. Vocês sabem quem é a pessoa? Conversem comigo, falem comigo. Não me abandone. De quem a gente está falando? Tá? É uma pessoa mundialmente conhecida, porque era, né, trabalhava com mídia. E a partir de certo momento, tinha trabalhado em Umbrella Academy e fez o filme Juno, exatamente. Nossa, Juno foi conhecidíssimo na época que saiu. Viveu toda a sua vida até um certo momento em que chegou à conclusão de que não, para aí. Isso é verdade. X-Men também. Mas Umbrella Academy é o melhor exemplo, né? A melhor coisa que pode existir nesse mundo. Até que chega a pessoa num momento da vida que pensa sobre o seu gênero. Isso não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, tá, gente? Mas o momento aonde resolve exteriorizar de que não, para aí, eu preciso expor para o mundo o que já vinha acontecendo na minha cabeça, que eu já estava me dando conta na minha cabeça há um certo tempo. Né? Eu não tenho gênero que me foi dado quando eu nasci. Foi a carta que, no caso, ele redigiu,
E na carta, porque estou usando o pronome ele? Porque um dos pronomes que a pessoa pediu para ser chamado. Pronome masculino. Onde a pessoa diz, né, principalmente dentro desse contexto, onde a gente sabia como a pessoa se apresentava antes, tá? E a pessoa diz, olha, sou uma pessoa trans. O que a gente consegue entender a partir de tudo isso que a gente já estudou até agora? De que, no mínimo, não é uma pessoa, não é uma mulher. Porque esse foi o gênero designado quando a pessoa nasceu. Se a pessoa não está naquela linha, aonde o gênero bate com o sexo, dito por ela, por ele mesmo que é uma pessoa trans, então é ele ou alguém não binário. E isso é uma coisa que a gente não tem nada a ver com isso. É só um exemplo. É confuso? É difícil? Isso é sempre muitas vezes uma desculpa para com que não se seja respeitada essa identidade. Tá? É uma figura pública, né? Então existe um certo tempo de adaptação, a pessoa também passa por um certo tempo de adaptação, e são essas coisas. Esperar o que Samara ou Bia estão digitando. Mas bom, vamos dizer que o exemplo, tá, do que acabou de acontecer, né, que foi a saída do armário do Elliot Page, vamos dizer que não fosse, no caso agora, um ator riquíssimo, que fosse a realidade de uma pessoa sem condições financeiras. Né? Porque quem acompanhou o processo do Tami, filho da Gretchen, também sabe que foi algo rápido, né? Quem não tem condições de acessar o sistema público de saúde, tá? O SUS, e nós temos nessa realidade do SUS para o tratamento de saúde dessas pessoas. A gente tem filas de anos, existe uma burocracia, existe uma necessidade, não sei se vocês sabem, de 2 anos de acompanhamento por equipe multiprofissional para que seja dentro de padrões de um livro de diagnósticos, e a palavra é diagnóstico, que a pessoa seja diagnosticada com essa categoria, a pessoa seja diagnosticada como transgênero, para que se possa dar os possíveis inícios de tratamento que a pessoa gostaria de fazer. Isso pelo SUS. Ou seja, existe uma burocracia que demora, é a fila do sistema público que demora. O que acontece com isso? Muitas pessoas resolvem fazer o seu tratamento por vias que não são seguras, que não envolvem médicos, ou a pessoa paga por fora, paga particular. Se a gente está pensando numa linha de raciocínio de que alguém não pode pagar, tá, e não quer esperar por todo esse tempo no SUS, e a pessoa também não pode pagar o medicamento ou os procedimentos por fora do mercado legal, tá? A pessoa não vai ter os meios materiais, tá, de dinheiro para poder adequar o seu corpo à sua expressão de gênero, à sua identidade. Bom, tentei falar isso de uma maneira bonita. Vocês entenderam?
Agora, da maneira que eu gosto de explicar mesmo. Real. A pessoa, antes de chegar à conclusão de que, nossa, o gênero que me deram por toda a minha vida, desde que eu nasci, não é o meu, tá? Óbvio que a pessoa, no caso do Elliot agora, usava roupas ditas femininas, porque tudo isso, gente, dentro desse espectro, dessa explicação, vai entrar dentro de padrões de gênero feminino e masculino que a gente deu uma pincelada na última aula, tá? Não tem como. A pessoa, na verdade, nem usava roupas tão femininas dentro dos padrões, e isso é uma necessidade muito grande a gente entrar nessas aspas. Mas a pessoa tem uma linha de cabelo comprido, roupas ditas como femininas, órgãos que não gostaria de ver em si. Se ela não tem um puto centavo, compra roupa nova do gênero oposto, compra hormônio para fazer o tratamento, paga pelos procedimentos, faz tudo isso? Não faz. E essa é a crítica muito importante que a gente precisa pensar nessa ideia da expressão de gênero. Uma pessoa chega à conclusão de que chega à conclusão de que já vinha pensando anos e anos, ou não, nem sabia que isso existia, porque isso é uma coisa também muito importante. Existem muitas pessoas que passam por esse processo, são pessoas trans, mas não sabem, porque não sabem que isso é uma possibilidade. E isso era uma coisa que acontecia muito, muito, muito há um tempo atrás. Tá? Não saber que existe um processo. Ou simplesmente não tem condições de fazer um processo como gostaria. A quantidade de pessoas que eu já fiquei sabendo, de exemplos, de ouvir relatos. Eu não gostaria de passar por uma transição, e eu gostaria de fazer, nem todo mundo sente que precisa de alguns quesitos ou não, tá? De alguns procedimentos ou não, mas isso não é a questão aqui. A questão é, olha, eu demoraria muito para fazer algo que eu gostaria de fazer e eu não conseguiria suportar a vida durante a transição. Eu preciso ir na padaria todos os dias. E eu não aguentaria os meus vizinhos, a minha comunidade, o meu bairro, por onde eu preciso ir, sair da minha casa até a padaria, fazendo troça da minha cara enquanto eu faço transição. Esse foi o relato que a pessoa disse para mim. E aí, você vai fazer o quê? A questão aqui é, sim, quando a gente enxerga alguém na rua, isso é uma coisa que acontece, isso é algo que acontece socialmente. A gente sai, né, antes da pandemia, muito mais, mas a gente sai, vê as pessoas e a partir do que a gente vê, a gente interpreta aquilo para nós. Para fazer essa interação entre todos nós. A gente lê as pessoas. E nessa leitura de alguém, a primeira coisa que a gente vai fazer é ler a expressão de gênero de alguém. Não sei se isso está simples de conseguir compreender. Eu vou tentar identificar o que é a pessoa. Tá? Eu posso identificar a pessoa num gênero que não é o gênero dela. Só que o que eu estou vendo é uma coisa, o que a pessoa gostaria de mostrar é outra. Só que não é uma questão de tipo, eu gostaria de fazer, eu gostaria de mostrar. Querer não é poder, como já diria minha avó. Por quê? Porque existem muitas coisas, né? Aí voltando dentro dessa ideia de sociedade, existem muitas coisas na vida que não são ideais. Quem tem dinheiro simplesmente faz. Quem não tem condições ou que não tem condições de comprar ou que não tem condições psicológicas de esperar, muitas vezes vive uma vida inteira com uma expressão de gênero, com um corpo,
com vestimentas que não gostaria. Isso, existe outro exemplo aqui dentro de Pelotas, que foi faz tantos anos que eu esqueci o nome da menina, mas é até mais interessante que eu não cite nomes. Mas ela estudava na Universidade Católica, tá? E faleceu, né? O motivo da morte foi que o namorado ou ex-namorado bateu na pessoa, na mulher, com uma cadeira até com que ela falecesse, tá? Geralmente, quando se fala em pessoas trans e morte, é algo agressivo, violento e bem desagradável de comentar. Mas depois tivemos um congresso de gênero na UFPEL e foi-se comentado várias questões sobre essas, de sexo, gênero, e o que a pessoa veste, o que ela não veste, porque isso faz uma diferença na nossa interação. Né? Isso é algo que precisa ser conversado em termos de criar essa ciência. E foi dito por uma pessoa que era próxima a ela que a pessoa que morreu não era trans. Porque em momentos se vestia de homem para agradar a família, exatamente foi essa frase que foi dita. E em outros momentos se vestia, para ir para a aula, se vestia de mulher. Mas, em primeiro lugar, nós aqui, como estudantes de sociologia, qual a primeira pergunta que a gente precisa fazer? O que é se vestir de mulher e o que é se vestir de homem? O que são esses papéis de gênero? Tá? Em primeiro lugar. E outro, por quê? Será, o que será que acontecia? A gente realmente pode dizer que uma pessoa não é trans porque ela não cumpre esses papéis de gênero? É uma meta? É um checklist? Que aí você precisa, se tiver, são 5, camiseta, calça, sapato, chapéu e cinto. São 5 itens. Se a pessoa tiver mais da metade de itens femininos ou masculinos, é homem ou mulher. Isso é ridículo. Isso não existe, não é assim que funciona, não é isso que a gente precisa passar para vocês. Tá? É saber que o que eu apresentei na última aula é algo que já parecia complicado e complexo. O que eu trago hoje? Mais uma camada de complexidade. Porque não é simples. Não é só chegar aqui e dizer quem se veste de saia é mulher e quem veste calça é homem. Isso não existe. Não é assim que se faz nada, tá? Beleza. A Vitória disse que entendeu. Precisamos da Franciele, da Luísa e da Tânia e de você que está em casa assistindo pelo YouTube. Não, mentira. O que vocês têm a me dizer em relação a isso? Sim. Sim, e eu não tinha lido o que a Bia tinha colocado porque eu me atrapalho no meu pensamento e eu só leio depois. Mas é exatamente isso. Como a gente. É algo que a gente tentou passar para vocês na primeira aula sobre movimentos sociais, que foi sobre o racismo. Tá? A nossa cultura é construída tijolo por tijolo de uma maneira. Tá? A nossa cultura é construída de uma maneira racista, de uma maneira machista, patriarcal e heteronormativa, tá? Que é um termo que a gente vai ver daqui a pouquinho.
Sair disso é complicado, mas é necessário porque a gente já viu que ser racista, machista e LGBT-fóbico não é o caminho, excluir pessoas não é o caminho, isso é criminoso e o que a gente precisa aqui é encontrar maneiras de fazer diferente. O que a gente precisa aqui também é mostrar para vocês o que existe na sociedade, tá? Vou parar de enrolar e seguir esse baile. Então, essa ideia de expressão de gênero, ela é complexa, ela depende de vários fatores, e simplesmente dizer que uma pessoa que não cumpre certos requisitos não é homem ou não é mulher, não é o suficiente, tá? Por isso que se diz que só a identidade é o fator necessário para se dizer se alguém é homem ou mulher, tá? Essa é a questão. Depois, para completar esse nosso biscoitinho, adoro essa palavra biscoitinho, nós temos a orientação sexual. Depois que eu me identifico, depois que eu sei quem sou, depois que eu nasço, depois que eu me identifico quem eu sou, depois que eu me mostro para os outros, eu vou gostar de alguém. Seja atração sexual, afetiva, emocional, tá? Quero pegar para mim e guardar num potinho, né? Nesse sentido. A gente tem, dentro desse espectro, tá? Um espectro básico. A gente não está querendo aprofundar muito na ideia, é algo bem básico. A gente tem os héteros, a gente tem os bis, e aí a gente tem os homossexuais. Na nossa linda reta. Por que é uma reta, meus amores, não é um espectro? Porque aqui a ideia é fazer com que tudo esteja no mesmo patamar. Na mesma, parece uma prateleira. Mesma prateleirinha, tá? Para dizer o quê? Que existe um certo level. A gente não tem héteros são certos e o resto tá lá para baixo, lá, quem sabe aonde, num escanteio. E é o exemplo do porquê que a gente precisa nomear as coisas para ter essa distinção. Ah, mas não somos todos iguais? Para aí. Somos todos iguais. Mas uma coisa sobre a história do movimento LGBT que eu não trouxe para vocês na aula passada é, por exemplo, AIDS. Quem é que já ouviu falar do fato da AIDS ter sido chamada durante muito tempo, principalmente no seu início, de a doença dos gays? Vocês já tinham ouvido falar disso? Eu danço enquanto vocês não respondem. Pois então, antes da AIDS ser AIDS, né, antes dela ter esse nome, ela era chamada de a doença dos gays. E por ter, pelos casos acontecerem mais com homossexuais e pessoas bis, tá, ela foi ignorada durante um bom tempo. A AIDS só ganhou um nome e vamos pensar em um tratamento para ela quando ela começou a surgir, como ela começou a aparecer em pessoas heterossexuais. E aí aqui é um exemplo para a gente dizer, a gente tem uma necessidade, a gente tem um problema social, tá? Porque pessoas héteros, bi e homos são pessoas, são civis, é uma questão de saúde pública. Agora eu pergunto para você, se o Covid só se só pegasse em pessoas homossexuais, será que ele seria tratado?
Será que existiria toda essa comoção? Tá, para. Não vamos especular. Temos aqui exemplos, como, por exemplo, as gurias, a Sami ainda tá aí, vocês que estão aqui são gurias. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a questão dos contraceptivos. De que eles fazem, de certa forma, mal, porque eles têm reações adversas. Quem é que já ouviu falar disso? Me ajuda. Só me chega mais. Né? De que eles têm reações adversas e principalmente nos primórdios, tá? Das pílulas contraceptivas, elas faziam mais mal ainda, tá? E não existe uma pílula contraceptiva para homens porque tem efeitos maléficos ao corpo, tanto quanto o contraceptivo feminino. Isso é uma diferença de pensar a indústria farmacêutica relacionada a dois gêneros. Vocês conseguiram entender? É aquela clássica, aquela frase que todo mundo fala: se homem engravidasse, um aborto era oferecido em todo o caixa eletrônico. Tá. Exatamente. E mesmo assim, a opção que se encontra no mercado de contraceptivo em pílula, tá? Nesse sentido. Contraceptivo podem ter outras opções, tá? Na versão feminina. E isso é um tópico de saúde pública, isso é um tópico de saúde dividido em gêneros. O exemplo da AIDS do que já aconteceu, foi um exemplo de saúde pública diferenciado pela sexualidade. Por exemplo, eu vou voltar para o exemplo das pessoas trans. Pessoas trans utilizam hormônios, tá? A medicação que é usada por algumas pessoas, não há necessidade de que todos queiram ou sintam necessidade de fazer esse tipo de tratamento. Esses hormônios, eles são os mesmos usados por pessoas cis. Não existem pesquisas o suficiente para dizer se não existiria uma necessidade de que fosse sintetizado, que fosse criado, que fosse desenvolvido pela indústria farmacêutica um outro tipo de medicamento específico para essa população. Não existe. Não existe a pesquisa, não existe a constatação, a pessoa usa o que tem, o que se oferece. Esses são 3 exemplos para dizer o que? Movimentos sociais, o estudo, tá, social dessas camadas da população são importantes, dar nomes a essas coisas, dar conceitos, dar conteúdo para esses nomes, criar conceitos, estudar cientificamente as necessidades dessa população, e por isso que a gente precisa separar as pessoas, para com que haja um trabalho, o desenvolvimento de políticas públicas e de um avanço na qualidade de vida e nos direitos dessas pessoas. Não só em relação à saúde, mas também em relação à educação, em relação ao trabalho. É por isso que precisa dar nome para isso, num sentido científico. Tá? Sim. Massa que foi interessante. Mas vocês conseguiram entender o porquê que precisa dar nome para as coisas, num sentido
não há necessidade, tá, de saber detalhes de todos os termos num sentido de senso comum, mas existe uma necessidade para com que uma grande parcela da população, por exemplo, entenda a diferença entre sexo e identidade de gênero. Porque é a partir desse conhecimento geral, a partir desse conhecimento de senso comum, esse conhecimento de sociedade dessas pessoas, que os preconceitos diminuem e o ódio a essas populações também diminua. Porque muito se teme o que não se conhece. Isso também é um trabalho de, como eu disse na primeira aula, de apresentar essas categorias de pessoas, tá? Esses grupos, esses movimentos sociais também lutam e trabalham para com que a população, no geral, conheça essas demandas, essas necessidades, e só consegue compreender essas demandas, essas necessidades, se entende quem as pessoas são. Tá? De ter uma certa noção, de ver alguém na rua e, olha, pode ser que seja esse caso, eu vou tratar com compreensão, com carinho, porque eu sei, precisa. Sempre o WhatsApp chama e eu. Aqui temos um exemplo maravilhoso, tanto da Marceline. Eu gosto tanto da Marceline? É Marceline, né? Quem é que assiste a Hora da Aventura aqui, por favor? Inclusive, apresento o meu Jake para vocês. Dá oi, Jake. Eu gosto tanto da Marceline, que a Marceline é o nome da minha gata, e a Princesa Jujuba. Elas são dois exemplos maravilhosos de personagens bi, né? A Beatriz e a Samara também são dois exemplos maravilhosos de personagens bi, né? Estamos aí. Samara foi tirada do armário à força. A Bia já tinha dito isso no último dia de aula. Maravilha. Vamos seguir. A gente já tinha falado sobre isso na última aula, sobre essas ideias de gênero, tá? Mas antes do gênero, tá? Antes de chegar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês um outro motivo pelo qual a gente precisa entender essas questões, tá? Uma outra justificativa. Vamos compartilhar minha tela aqui. Como é que tá mostrando? Tá direitinho? Tá todo mundo vendo? Maravilha. Vamos ver se isso vai dar certo. Senão eu mando o link para vocês. Tá. Calma. Vou tentar de novo. Ele não me aparece a opção. Não, ele não me dá a opção para botar o áudio, tá? Eu vou ter que mandar para vocês o link, mas rapidamente para dizer o que é, tá? Isso é uma entrevista do Piangers. Quem acompanha o Pretinho Básico sabe que ele é um comediante, jornalista, apresentador, não sei o que ele é, tá? Mas ele simplesmente foi para um acampamento Farroupilha e tem que ver a partir do minuto 3 minutos e 7 segundos. 3 minutos e 7 segundos, tá? E aí tem uns 30 segundos ali, que é a parte mais importante,
aonde ele chega nesse acampamento Farroupilha e aí ele vai perguntar para os gaúchos lá, vai entrevistar os gaúchos e dizer aqui tem lugar para todo mundo, né? Preto, amarelo, não sei o quê. Ele disse isso aqui é um lugar para todo mundo. E heterossexual pode entrar no Parque Farroupilha? E o gaúcho diz, não, aí não pode, né? Aí é ruim. E ele faz essa pergunta para vários outros gaúchos que estão lá todos caracterizados. Vocês vão ver no vídeo, mas para quem não vê o vídeo também sabe o que está acontecendo. E aí ele pergunta, tá, mas e hétero pode entrar aqui? Não, hétero não faz. Sim, Tânia, isso virou meme. Isso faz mais de 10 anos, tá? Para vocês terem uma ideia. E aí ele pergunta para todo mundo, hétero pode? E aí a melhor parte, eu sei que hétero pode entrar aqui. Não, eu acho que hétero não tem nada a ver com a cultura gaúcha. E aí ele pergunta, hétero tu não é, né? E eles, não, eu não sou. Maravilhoso. Hétero não pode entrar. E aí perguntou, inclusive, pro cara, tá aí, tu não é hétero? Ele disse, não, eu não sou. Isso é algo que tá aí, né, gente? Tá aí, tá na vida, tá no lugar, e se a gente simplesmente deixa passar, era pra ser uma piadinha, na verdade, de que as coisas estão aí, essas discussões estão aí, e se a gente não sabe, a gente passa a vergonha do não é vergonha ser confundido com homossexual. A questão não é essa. É de não compreender as leis que estão aí, e a gente lembra do Durkheim quando a gente fala isso. Lembra que existia o fato social, e o fato social era uma lei, uma regra que estava na sociedade, que se a gente não sabe dessa lei, dessa regra, a gente passa vergonha? Então, vamos... Era só um pequeno momento. Espero que tenha sido interessante. Acho muito engraçado. Bom, vamos embora. Essa ideia do gênero, dentro dessa discussão, é aquilo que a gente já tinha pensado, né? Porque existem algumas vertentes, né? Alguns grupos de pessoas que dizem a seguinte frase: mas as pessoas trans reforçam muito esse estereótipo de gênero. Não foram as pessoas trans que criaram a garrafa do shampoo, né, na garrafa de cerveja. Shampoo do formato de uma garrafa de cerveja, porque homem não pode usar seda. Porque existe uma separação de lâminas que são muito parecidas, inclusive as lâminas masculinas são mais baratas, melhor eficazes. Se separa as lâminas femininas de cores como rosa, amarelinho, verdinho e roxo, mas quase sempre rosa, e as lâminas masculinas, cores como azul, preto, um verde menos aberto. Não foi nenhuma dessas categorias de pessoas, não foram as pessoas trans que inventaram isso. Existe uma separação de gênero, que nem o chá de revelação. Não foram as pessoas trans que foram lá e dizer, eu vou botar fumaça rosa se é menina. O chá de revelação. Existe uma separação cultural de gênero em relação à cor, em relação à forma das coisas, em relação às atividades, dentro desse imaginário social. Quem lava a louça é mulher, quem corta grama é homem. Eu nunca vou esquecer o dia que eu fui bater, dizia, corta-se grama na frente da casa da pessoa. Eu fui bater e aí me apareceu uma mulher. E aí eu perguntei, o cara que corta grama? Eu queria falar com a pessoa para chamar a pessoa para me cortar a grama. E aí ela me respondeu, sou eu. Esse tipo de coisa. Existe no nosso imaginário
coisas que dependem de um gênero e coisas que dependem do outro. Isso está certo? Isso está correto? Claro que não. Mas isso está no nosso imaginário e isso é algo que nós precisamos desconstruir também, que isso está construído dentro da nossa cultura. Tá? Os slides vocês podem ler eles baixando ou a gente disponibiliza depois. Mas então, o que tudo isso tem a ver com a palavrinha que eu falei que era a tal da heteronormatividade? Tudo isso tem a ver com o quê? Tudo isso tem a ver com, por exemplo, o discurso do presidente dizendo que se o menino começa a andar um pouco viadinho, só bater nele que ele volta ao normal. Essa ideia do normal. A heteronormatividade é definir que as regras de ser hétero é o normal. É a norma, é a regra. Se você não segue aquela regra, você merece apanhar, você merece ser xingado, qualquer tipo de violência você merece, porque você precisa voltar para o normal. É muito parecido com o eurocentrismo, tá? Dentro dessa mesma ideia. É um conjunto de regras que as pessoas precisam seguir dentro da mesma ideia de fato social do Durkheim, tá? Que são regras sociais que elas não estão escritas em lugar nenhum. Mas a gente precisa seguir. O menino não pode andar rebolando, não pode falar fino, não pode chorar. A menina precisa evoluir, não é evoluir, amadurecer, desculpa. Amadurecer antes. Qualquer coisa a menina já é mocinha. E aí quando vai falar de qualquer cara que tenha uma certa idade, ele ainda é um menino, menino Ney. Quando se vai falar no Neymar, não se fala o menino Ney. Olha a idade do Neymar. Mas a menina, qualquer coisa, ela já é mocinha. São padrões e regras, vocês estão entendendo, que fazem com que exista isso e essa heteronormatividade cai de menino a velho. Sim, não tem, não existe uma. A Bia perdeu toda a nossa aula, está voltando agora. Tá, vocês entenderam isso? Coitada. Vocês entenderam isso? Maravilhoso. E aí, o que a gente tem quando a gente vai falar em LGBTfobia? É o termo usado para englobar o sentimento de ódio, medo ou repulsa irracional por pessoas LGBT em geral. E aí a gente traz a triste realidade do Brasil, que é o primeiro lugar no ranking dos países que mais matam pessoas travestis e transexuais no mundo. O Brasil registra morte por homofobia a cada 23 horas e com discursos e pronunciamentos do presidente que organiza, que representa a nossa nação, o nosso país, não ajuda na construção dessa cultura, tá? E aqui aí são apenas algumas reportagens que a gente que foram tiradas da algumas da Antra, que vocês já viram na aula de redação. Travesti morta a facadas em Cachoeira do Sul. Ah, perdão, bati no microfone. Policial é suspeito de matar travesti. Confessa que matou por não gostar de homossexual. Alguém viu algum erro aqui? Vamos lá, gente. Vamos mostrar que a gente entendeu o conteúdo. Qual é o erro dessa notícia? Estou aqui orando por vocês.
Policial suspeito de matar travesti na Paraíba, eu acho que eu não quis dizer qual que era, porque eu nunca sei as siglas dos. Confessa que matou por não gostar de homossexual. Ah, também? Também. Mas é sempre assim. A pessoa é sempre suspeita. Se a pessoa confessa, foi pega em flagrante, mas é sempre suspeita. Essa é uma coisa muito engraçada do jornalismo. Mas aqui existe essa confusão de identidade de gênero e orientação sexual. Não sei se era isso que a Vitória ia dizer. Eu não esperei ela responder, digitar, para eu dar a resposta. Sinto muito. Tá? Essa, lembra que a gente falou que não é assim, tipo, a pessoa é gay demais e o próximo level do Pokémon é ela ser travesti? E não era bem isso. As coisas eram diferentes. Quem eu sou e como eu me apresento é diferente de quem eu gosto? Também. Ódio, né? É um exemplo de LGBTfobia. 141 pessoas morreram por LGBTfobia no Brasil em 2019, diz o relatório. Mas aqui, só um parênteses, para aqui, dados, tá? Sobre mortes de pessoas trans e mortes de pessoas LGBT, são duas questões aqui para explicar. A maior parte desses dados de pessoas mortas por serem LGBTs, tá? É de pessoas negras. Esse é um recorte muito importante que muitas vezes não aparece nos dados, tá? E isso é muito importante de aparecer. São pessoas de periferia e negras que, na maior parte das vezes, que morrem nessa maior porcentagem, tá? E existe um outro parêntese, existe muita dificuldade porque a gente tem que pensar em como que são coletados esses dados, para não cair na coisa do alguém me disse e eu aceitei. Ser crítico. Como que isso funciona? Como que a pessoa tirou esse número? Como que ela identificou que era? Porque muitas vezes, como que o jornal sabe se era uma pessoa trans, se era alguém LGBT? A família tem que dizer. Porque a pessoa que é LGBT já morreu. É ela que vai dizer, a minha identidade era tal. Não, a pessoa já morreu. Quem tem que dizer é a família. E muitas vezes a família esconde. A maior parte das vezes a família esconde ou não aceita e continua exatamente. E não informa para o jornal. E não tem como saber. Vocês estão entendendo? Então, até essa coleta de dados do número dessas pessoas tem uma grande margem de erro. Que é muito comum também nos dados que são tirados de estupro de mulheres, por exemplo. Quantas vezes isso é uma coisa que acontece? Exatamente. E são velados não só nesse tema, são velados em outros temas, como, por exemplo, a questão de gênero, do feminismo, das mulheres, que todos os tipos de violência que não são que não vão às vias de fato, que não conta para ninguém, que esconde, que não denuncia, tá? É essa a palavra, que não são denunciados e não vão para conta, tá? Isso também é uma coisa. Os dados, isso, os dados, aquilo. Mas como que a gente consegue esses dados? É algo interessante de se pensar. Esse jovem é morto a tiros em Pelotas.
era... aí tá aqui escrito, de acordo com alguém, tio do jovem, Bruno era travesti e, embora morasse com a mãe, passava grande parte do tempo com amigos do bairro. Ele era. Ou seja, uma coisa que eu não passei aqui para vocês, gente, é assim, travesti é sempre no feminino. Sempre. O travesti não existe. É a travesti em qualquer momento. Porque travesti tem toda uma história, tá? De marginalização desse termo e tal, que se vocês quiserem a gente pode até conversar. Mas não vai dar tempo agora. O importante é saber que é sempre a travesti. É sempre uma identidade feminina. Tá? Travesti não existe. Isso aqui é um ótimo exemplo do porquê de como esses dados são tirados. Aqui é autoexplicativo todos esses gráficos e dados que vêm depois. Isso vai ficar disponível para se vocês quiserem ter acesso a mapas, dados dos LGBTs que é uma cortagem de uma reportagem de LGBTs se dizendo terem sofrido mais violência depois das eleições de todos todo o discurso, né, dos pronunciamentos do Bolsonaro, tá? E alguém me tirou o apresentador. Por favor, me dê de volta. Obrigado. Já estou saindo. Os outros dados, né, que a gente já falou muitas coisas aqui, e geralmente é tirinhas e as referências, tá? Por favor, se vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso, digam, perguntem. Eu tô brincando, meu bem. Tô brincando. Tô brigando com ninguém. Tô brincando. Alguém tem alguma coisa a colocar? Diga, pergunte. Se vocês quiserem fazer qualquer outra pergunta no privado, pode chamar, pode perguntar, que uma pessoa sabendo, sendo informada, passa para as outras e essa informação salva vidas. Tá? Quebra é exatamente essa ideologia que a Vitória disse. Quebra essa ideologia, a gente espera que menos pessoas morram de formas violentas. Essa é a tentativa. Eu tenho que agradecer para vocês. Nos vemos na próxima semana. E alguém já pode parar de gravar isso aqui.